Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aula do canal Aprenda Nó de Crochê e eu sou a Tânia. E nesse tutorial, olha aqui que eu trouxe para vocês essa bolsa bem despojada para vocês usarem no seu dia a dia ou agora nesse verão, numa praia. Olha que delícia! Ele é de ombro e pode ser transversal também. Fiz essa bolsa com fio juta, tá? Ele é um fio juta junto com fio de algodão. Não sei se dá para vocês verem. E para fazer esse square, eu usei o fio Duna. Eu achei que essa combinação ficou bem bacana. E também coloquei o forro. Olha que bacana que ficou. Isso, eu sei que dá um pouco de trabalho fazer o forro, mas isso valoriza muito a sua peça. E quem vai gostar vai ser sua cliente. E outra, você colocando o forro nas bolsas, vai dar uma estrutura melhor. Onde eu vou deixar o link para vocês. Como é que faz esse forro? Olha, ele é feito com passamanaria, olha. Olha que bacana que ficou. Para ter essa praticidade da gente colocar. Eu vou deixar o link logo depois da descrição para vocês fazerem também. Então é isso, pessoal. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, familiares. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. E também deixe seus comentários e sugestões logo depois da descrição, que eu vou adorar. Então, bora para a lista de materiais agora. Para confeccionar essa bolsa, eu usei os seguintes materiais. Eu usei esse fio Duna, tá? Na cor Off-White, na cor 8776. E esse fio aqui, eu gosto muito, como nós estamos agora no verão, e é uma bolsa de verão também, ou do dia a dia, eu vou usar esse daqui, que se chama fio jute. Ele é um barbante de juta, junto com fio de algodão. E ele se chama jute. E o número dessa cor, que é com cor mostarda, é cor J01. Nós vamos precisar também utilizar agulha 3,5, tesoura, vamos precisar também de marcadores, alfinete, fita métrica. E eu vou fazer com essa alça de corino. Vocês podem fazer também de crochê, se vocês quiserem. Fica a seu critério. E vamos usar esse botão imantado aqui. Deixa eu pegar a argola, vamos precisar também de 2 argolas, que são essas daqui. Eu não consegui achar a argola articulada, só consegui achar essa argola normal. Então, fica a critério de vocês também, né? E vamos precisar também desse forro aqui. As minhas clientes gostam de forro nas bolsas. E é um critério que fica bem mais fácil pra gente, na hora de colocar o forro. Na hora que você for fazendo o crochê, a gente já vem com a agulha de crochê, a gente já costura junto com os pontos, tá? E eu vou ensinar nesse vídeo como a gente coloca esse forro. Então, bora pra aula agora. Para iniciar a confeccionar essa bolsa, nós vamos começar pelo quadradinho da vovó, ou a gente pode também chamar de square. Então, eu vou trabalhar em série. Nós vamos começar pelo miolinho, tá? Com fio, com esse barbante aqui, jute. Aí, depois nós vamos fazer essas pétalas com fio Duna, e depois nós voltamos a fazer o acabamento em volta, né? Essa parte aqui, com barbante também, tá? Então, vamos lá. Então, como eu falei pra vocês, eu vou trabalhar em série. Então, eu fiz, ó, 2, 4, 6, 8, mais 3, 11. Nós vamos precisar de 12 quadradinhos, tá? Então, já tenho 11. Então, como eu falei pra vocês, eu vou trabalhar em série, então, falta fazer um miolinho. Então, vamos lá. Então, já fiz 11, eu vou iniciar com esse barbante aqui, jute. Vamos fazer com anel mágico, tá? Então, venho com o fio do novelo, eu contorno em volta dos dedos. Eu vou introduzir com a minha agulha 3,5 aqui no meio. Eu vou puxar o fio pra frente, tiro os dedos e continuamos com o anel mágico aqui. Eu vou fazer 2 correntinhas, ó. 1 e 2. E eu vou trabalhar, vamos precisar de 12 pontos altos. E aqui, onde nós fizemos 2 correntinhas, já é referente a um ponto alto. Então, se você tiver uma tensão mais apertadinha, você pode fazer 3 correntinhas. No meu caso aqui, eu vou fazer 2 correntinhas, tá?
Aí fica a critério de vocês, da atenção de vocês. E nesse anel mágico, nós vamos precisar de 12 pontos altos. Eu já fiz um, então vamos fazer 11. Lacei aqui na minha agulha. Eu vou introduzir no anel mágico, pegando também esse fio aqui, olha, do arremate. Então, lacei o fio, vou pegar essas duas alças, laço novamente, peguei as outras duas alças. Então, formando 2 pontos altos. Novamente, eu laço o fio, introduzo aqui no meu anel mágico, puxo o fio lá atrás, puxo para frente. Laço, pego duas alças e laço novamente, pego as duas alças. Então, temos 3 pontos altos. Eu vou fazer o restante de pontos altos, para não deixar o vídeo longo, eu já volto com vocês. Fiz aqui 11 pontos altos, ó, vou contar aquelas duas correntinhas, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. E olha esse fio aqui, ó, e eu vou fazer o último ponto alto. Laço, introduzo aqui, puxo o fio para frente, laço novamente, pego as duas alças e depois pego novamente as duas alças. Assim, eu finalizo com 12 pontos altos, eu venho com a tesoura e corto aqui. Porque nós vamos trocar de fio, pra gente fazer a pétala, ó. E eu venho aqui, ó, a gente faz isso aqui, ó, dá uma massagem nele aqui, pra gente fechar bem esse furinho aqui. Então, terminei aqui, eu venho com a minha agulha de tapeceiro, coloquei o barbante aqui na agulha. Ó, nós iniciamos com 2 correntinhas, né? Tem, ó, 1, 2. Na terceira correntinha, vou introduzir a minha agulha e eu vou fazer um fechamento invisível. Eu vou introduzir agora a agulha aqui no meio, nessa última correntinha que eu fiz, jogando a agulha aqui para trás. Ó, fazendo essa maneira, ó, tá vendo? Ele fica todo bem redondinho e fica invisível também o fechamento. Eu venho aqui para trás, tá vendo esse fio aqui, olha? Vou dar mais uma puxada e eu vou seguir, eu vou introduzir minha agulha até chegar aqui junto com esse outro fio de arremate aqui, olha. Fazendo dessa forma. Não repuxem muito para não ficar, senão essa correntinha que nós fizemos aqui, ele vai ficar bem repuxado. Então, você tem que repuxar para que fique todas por iguais. Então, vem aqui, eu nem tiro o fio da agulha, eu vou dar 2 nozinhos normais aqui, ó. Eu venho, também não repuxo muito, do outro nó. São 2 nozinhos. E esse fio que tá aqui na agulha, já vou esconder aqui por baixo, olha. E não passe pro lado de cá, tá? Senão vai aparecer. Então, é só para esconder esse fio, como eu já dei 2 nozinhos. Aí, eu venho aqui desse lado, eu corto o fio. E eu vou arrematar esse daqui. Eu ponho o fio na agulha. E eu vou esconder aqui. E sem repuxar, tá? Olha como que fica bonitinho, ficando dessa forma aqui. Olha que gracinha que ficou, bem redondinho. Essa maneira de fazer em série é apenas uma sugestão, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Porque eu acho que dessa forma fica mais fácil pra gente trabalhar. E eu acho que rende um pouco mais. E agora eu venho com o fio Duna e eu vou fazer o quê? Nós vamos começar a fazer as pétalas. Eu vou introduzir em qualquer ponta aqui, tá vendo? Essa correntinha aqui, ó. Eu vou introduzir pegando as 2 alcinhas da corrente. Eu venho com o fio Duna. Eu puxo ele aqui pra frente. Com o fio Duna, eu vou fazer com 3 correntinhas. Eu vou dar uma ajustada aqui. E eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Como eu falei para vocês, aqui já é referente a um ponto alto. Então, vou fazer 3 pontos altos no mesmo
no mesmo ponto. Como aqui já é referente a um ponto alto, então vou fazer mais 3 pontos altos. Então, vamos lá. A gente acaba pegando sempre o fiozinho aqui desse barbante aqui, mas é normal isso, tá? Então, ó, fiz 2 pontos altos, 3 e 4. Esse ponto a gente chama de ponto pipoca. Então, fiz 4 pontos altos só. Vou tirar a agulha dessa alcinha aqui. Eu vou vir na terceira correntinha, olha, 1, 2 e 3. Vou introduzir ela aqui no meio. E eu vou pegar essa alça que eu tirei a agulha. Ajusto, ó, e eu vou puxar ele para essa correntinha aqui. E vou fazer 2 correntes. 1, 2. Laço novamente, eu venho no próximo ponto. Fiz a minha primeira pétala. Vou vir no próximo ponto, vou introduzir minha agulha, vou fazer 4 pontos altos. Ó, 1, 2, 3 e 4. É bem facinho, né, esse ponto pipoca. Venho aqui novamente, vou tirar minha agulha dessa alça e vou introduzir minha agulha na quarta correntinha, olha. 1, 2, 3, 4. Ó, aqui, ó, pegando as 2 alças. Vou introduzir novamente a minha agulha aqui. Eu vou puxar essa alcinha, formando desse jeito, e faço 2 correntes. Então, nós vamos precisar de 12 pontos pipoca, que são, cada ponto pipoca é uma pétala, né? Que nesse aqui, olha, eu tenho 12 pontos pipoca aqui, que cada ponto pipoca equivale a uma alça, ou equivale a uma pétala. Então, já fiz 2, vou fazer mais um para vocês verem, e esse fio aqui que eu esqueci, a gente vai arrematando. Como eu esqueci, depois eu venho com a agulha, eu arremato esse fio aqui, olha. Então, vou fazer novamente com vocês. Então, laço o fio, vou introduzir aqui, eu venho, 1 ponto alto, 2 pontos altos, 2, 3 e 4. Tiro a minha agulha dessa alça, eu conto, ó, 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha aqui, introduzo a minha agulha, puxo essa alça, lá e faço 2 correntes. 1, 2, tá? Então, eu vou fazer essas pétalas, assim que eu fizer as 12 pétalas, eu volto com vocês. Fiz as minhas 12 pétalas, voltei aqui para terminar com vocês. Então, eu vou introduzir na minha quarta correntinha, ó, 1, 2, 3, 4. Eu venho aqui, laço a minha alça e 2 correntinhas. 1, 2. Venho com a tesoura, corto, eu vou puxar esse fio e já venho com a minha agulha de tapeceiro. Olha que facinho que fica, e fica uma graça nessa bolsa. Então, agora eu vou introduzir, ó, essa agulha aqui, eu vou introduzir aqui, ó, em qualquer ponta aqui, ó, tá vendo? Justamente aqui nessa parte de cima aqui. Aí, eu vou fazer meu fechamento invisível. Apenas isso, peraí. Agora, introduzi a agulha, eu vou introduzir aqui no meio dessa correntinha, essa última correntinha que nós fizemos. Eu venho aqui também, ficando dessa forma. Dou uma ajustada. Ó, tem que ficar por igual, tá vendo? Eu ajustei aqui. E agora, eu vou dar um nozinho junto com junto com esse fio aqui. Então, eu vou descer. Eu vou introduzir minha agulha aqui até chegar onde tá esse outro fio de arremate aqui. Ó, ficando desse jeito aqui, ó. Vou dar mais uma repuxadinha aqui, ó. Então, vem aqui também, vou fazer 2 nozinhos e acabei tirando
o fio da agulha, né, sem querer. Fazer 2 nozinhos, sem repuxar muito. Eu venho aqui e eu vou introduzir também como eu fiz o miolo. Vou introduzir. Eu vou esconder o fio. Eu gosto de esconder o fio desse jeito, ó. Escondi aqui, eu dou uma repuxada pra esconder um pouco o nozinho. E eu volto pro mesmo lugar, só que, ó, tá vendo? O fio saiu aqui. Eu passo por cima desse fio aqui, ó. Ficando assim, ó. Pro fio. Tá vendo, ó? Eu passei por cima do outro fio. A gente acaba escondendo. E eu vou fazer da mesma maneira com esse outro fio aqui do arremate. Eu venho também com a agulha, né? Introduzo o fio na agulha. Eu vou esconder o fio aqui. E tá vendo? Aqui não foi a última alcinha onde saiu o fio? Então, eu vou passar por cima, ó. Eu jogo a minha agulha por cima e eu volto aqui novamente. E ela fica bem escondidinha e fica firme e não desfaz. Ó, olha como fica limpo o nosso trabalho. Olha como ficou lindo o nosso miolinho. Então, agora eu vou fazer essa parte aqui. Vou voltar com barbante novamente. Então, vou pegar qualquer ponto. Nós vamos fazer bloco de 3 pontos altos. Então, a gente vai pegar sempre esse espaço aqui. Esse espaço é onde nós fizemos aquelas 2 correntinhas. Então, vou introduzir aqui em qualquer ponto. Vou iniciar a fazer esse canto aqui, olha. Então, fiz um bloco de 3, separado por 2 correntinhas, e depois um bloco de 3 pontos altos. Então, vamos lá. Eu vou introduzir aqui a minha agulha em qualquer ponto. Eu vou puxar esse fio pra frente. Vou laçar, vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. E laço novamente. Vou fazer mais 2 pontos altos. E eu vou trabalhar em cima desse fio aqui. Vou já arrematando esse fio aqui, esse barbante aqui. Então, fizemos 2 pontos altos. Vou laçar, vou fazer outro ponto alto. Então, já fizemos 3 pontos altos, que esse aqui equivale em ponto alto, essas correntinhas. Vou fazer 2 correntes. No mesmo espaço aqui, olha, vou fazer mais 3 pontos altos, porque eu tô fazendo a quina, tá? A quina do square. Então, peraí que eu não repuxei esse fio aqui. Tem que tomar muito cuidado que o barbante, ele descia muito rápido. Muito fácil, quer dizer. Então, olha, fiz um ponto alto, 2 e 3. Ó, ficando desse jeito. Ah, depois vocês fazem série, tá? Como eu fiz o miolo aqui e depois a série vai ser as pétalas. Terminou as pétalas, vocês fazem essa parte agora que eu tô ensinando vocês. É a parte final, que é esse lateral aqui. Então, vou fazer agora. Eu venho pro próximo espaço, que é esse aqui, ó, né? No meio das pétalas aqui. E eu vou também arrematando esse fio aqui. Vou fazer um bloco de 3 pontos altos, ó, aqui bem no meio. 1, 2. 2 e 3. Fiz um bloco de 3, agora eu vou pro próximo, vou fazer também um bloco de 3 pontos altos. E arremato esse fio aqui também. Então, 1,
2 e 3. A gente só tá trabalhando com espaço, tá? Nesse espaço aqui, de cada pétala, no meio de cada pétala, ó, formando desse jeito. E agora, o próximo espaço, nós vamos fazer o canto igualzinho a esse, que são um bloco de 3, separado por 2 correntinhas, e outro bloco de 3 pontos altos. Então, vamos lá. Então, venho para o próximo ponto, fazer 1, 2, e 3. 3 pontos altos. 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Volto novamente no mesmo espaço, mais um bloco de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ó, já fizemos outra quina aqui. Então, vocês vão fazer essa sequência aqui. Agora, na próxima sequência, seria 2 blocos de 3 pontos altos, tá? Depois vem a quina, que seria esse leque aqui. Depois, 2 blocos de 3 pontos altos. Vocês vão fazendo essa sequência aqui, tá? Sempre separado por 2 blocos de 3 pontos altos. Aí, depois, vocês fazem o leque, que seria esse, tá? Aí, eu vou fazendo aqui, eu já volto com vocês. Terminei de fazer essa carreira aqui, ó. Eu já vou alongar esse fio aqui, já vou cortar, pra gente fazer o fechamento invisível. Ó, ficando desse jeito aqui, ó. Então, vocês têm que ir moldando um pouco esse quadradinho aqui. Olha que graça que ficou. Aí, eu venho com a agulha, vou fazer também o fechamento invisível. Eu venho aqui agora, aquelas 3 correntinhas que nós iniciamos, ó. Eu tenho 1, 2 e 3. Eu vou introduzir minha agulha pegando as 2 alças, ó. Vem aqui por trás. Vem aqui nessa última correntinha. Vou introduzir também a minha agulha saindo aqui atrás desse square aqui, ó. Ficando dessa maneira. Não repuxem, como eu já falei pra vocês, ó. Pra não ficar... A gente dá uma ajustadinha, tá? E eu vou dar um nó. Aquele fio nós já até arrematamos, ó. Ó como que fica limpo o nosso trabalho. E eu vou dar aquele nó de sempre, igual os outros os outros arremate. E eu vou esconder o fio também. Olha, eu venho aqui, vou introduzir minha agulha aqui no meio da alcinha. E a gente vai dar um nozinho. E vou esconder o fio, olha. Vou esconder o fio aonde tá esses barbantes aqui. Fazendo igual o outro. Saí aqui, então, vou passar a minha agulha por cima dessa última alça aqui, olha. E volto novamente pra cá. Fica bem escondidinho o fio, sem perceber. Eu dou uma ajeitadinha, né, pra não ficar repuxado, ficando dessa forma aqui. Olha só que graça que ficou o acabamento, ó. Então, vocês vão fazendo aí as pétalas de vocês, nós vamos precisar de pétalas. Nós vamos precisar de 12 quadradinhos. Eu já tenho 4 e eu vou dando a sequência aqui. Assim que eu tiver total do square aqui, que são 12, eu volto com vocês pra a gente fazer a união dos quadradinhos. Ando aqui com vocês, terminei de fazer os quadradinhos, que são 12 quadradinhos, tá? Então, nós vamos ter que fazer a junção, a união desses quadrados. A minha sugestão seria unir por aqui, né? De 2 em 2, e depois a gente vai unir elas todinhas por aqui, tá? Então, eu vou explicar pra vocês como que eu vou unir esses 2 aqui com esses 2 aqui. Então, eu vou pegar
os dois quadradinhos aqui, eu vou colocar direito com direito juntos, ó, um de frente do outro. E nós vamos, lembra aquelas duas correntinhas que a gente faz de separação? Então, uma correntinha pertence a esse lado aqui e a outra correntinha pertence a esse lado do lado de cá. Então, eu vou pegar a primeira correntinha, eu vou pegar não essa alcinha aqui de dentro, quer dizer, de dentro desse daqui. Eu vou pegar essa alcinha aqui que tá do lado do avesso, que é esse aqui. Então, vou introduzir minha agulha aqui. E aqui da mesma forma, vou pegar aquela primeira correntinha, tá vendo? Eu tenho um ponto alto aqui, eu vou pegar a primeira correntinha, que é essa daqui. Então, vou também introduzir, pegando o fio do lado de fora. Eu venho aqui, eu laço, depois eu arremato esse ponto. Eu vou fazer, nós vamos trabalhar com ponto baixíssimo. Eu venho aqui, introduzo novamente aqui do lado de fora, não dá pra vocês verem, ó, aqui é o do lado de dentro, eu tô pegando o fio do lado de fora, e aqui, mesma coisa. Pra gente dar uma travada nesses dois fios, nesse fio aqui, eu vou usar os dois de uma vez, pra gente dar uma travadinha, né, no fio, ponto. Fiz um ponto baixíssimo, tá? E eu vou deixar esse aqui de lado, esse arremate, depois a gente arremata esse fio aqui. Eu vou vir aqui novamente, no próximo ponto aqui, e depois no próximo. A gente tem que seguir a sequência dos pontos, para não sobrar e nem faltar pontos, tá? Então, o que você pega do lado de cá, você vai ter que pegar o mesmo ponto do lado de lá. Então, ó, eu vou introduzir de novo aqui, e eu vou pegar o outro aqui. Faço outro ponto baixíssimo. Novamente. Eu pego o fio daqui e o fio do outro quadrado. E eu vou fazendo essa sequência, chegando até aqui no finalzinho, a gente vai juntar a outra parte. Cheguei aqui no finalzinho, faltando só mais aquela correntinha, ó. Pra mim já coincidiu, correntinha com correntinha. Aqui tem uma correntinha e desse lado também tenho uma correntinha, olha. Então, eu vou juntar a correntinha que tá aqui junto com esse, finalizando essa união aqui. Faço o ponto baixíssimo. Aí, eu venho com outros dois, ó, da mesma maneira, ó. Vou virar, ficar um de frente ao outro, pegando também a primeira correntinha daqui com a primeira correntinha daqui. Eu vou unir esses dois aqui, ó. Vou introduzir, deixa eu ver onde que tá a minha primeira correntinha. É esse, deixa eu ver esse aqui que eu não achei ainda. Ó, a minha primeira correntinha desse square aqui é esse aqui. Aí, depois eu venho, pego a primeira correntinha do outro, da outra peça, que é esse aqui, ó. Deixa eu ver, aqui, aqui. E eu venho já com o fio, já faço o meu ponto baixíssimo. Ajusta bem para ficar bem grudadinho, ficando dessa maneira. Eu vou fazer outro ponto aqui, deixa eu ver aqui. Esse é meu ponto alto. Esse também é meu primeiro ponto alto aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando na hora que eu abro, ó. Deixa eu... Ó, tá ficando desse jeito. Olha só que graça que fica. Ele fica com esse detalhe aqui. Não fica uma graça? Então, eu vou fazer essa junção aqui. Aí, depois eu venho, faço mais a outra junção aqui, tá? Aí, depois a gente faz a junção delas aqui na vertical aqui. Eu tô fazendo ela agora assim, olha, só na horizontal. Aí, eu vou juntar, ó, termina aqui, eu corto, eu faço um nozinho, corto o fio. Aí, depois vocês iniciam aqui do lado de cá. Mesmo assim, ó, dessa maneira aqui, ó, pondo direito com direito junto, tá? A gente trabalha, a gente vai fazer a emenda, a junção do lado do avesso, tá? Do lado de trás aqui, trás com atrás, tá? Então, eu vou fazer dessa maneira aqui, aí quando eu terminar aqui, eu volto novamente com vocês.
Terminei de unir aqui, né? Dessa forma aqui, olha. Tá vendo? Olha que graça que fica esse detalhe que a gente deixa, pegando daquela maneira. E aqui atrás, depois eu vou arrematar todos esses fios aqui de uma vez, tá? Então, agora o que que nós vamos fazer? Ah, antes dar continuidade, eu quero medir com vocês quantos centímetros ficou cada quadradinho, olha. Ficamos com 8 centímetros de cada quadradinho. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês melhor. Ó, 8 centímetros, tá? Então, cada quadradinho ficou com 8 centímetros de cada lado. E no total aqui, nós temos 40, esticando bem, isso aqui nós vamos ter mais ou menos 48 centímetros. Por que que nós vamos virar, na verdade, a bolsa vai ficar dessa maneira aqui, né? Terminando de fazer essa união aqui, a gente vai começar a fazer a parte da base e depois a gente vai subir para fazer a lateral também da bolsa. Então, eu vou fazer a união dessas duas partes, eu vou virar ele aqui assim, direito com direito, e eu vou fazer a união daqui, ó, através desse lado aqui. Aí, depois que eu fiz a união disso aqui, aí vocês vão virar aqui direito com direito pra gente fechar, certo? Ó, ele vai ficar assim, então direito com direito, aí vocês vêm aqui e vocês fecham aqui, certo? Só para não deixar o vídeo longo. E depois que vocês terminarem de unir tudo, aí a gente arremata todos esses fiozinhos aqui, tá certo? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, volte o vídeo para vocês assistirem novamente. Terminei aqui de fazer a união de todos os quadradinhos, ó, ficando dessa forma. Olha que graça esse detalhe que ficou. Ficou bem bacana. E também, eu já arrematei todos os fios, né? Que aqui é do lado de dentro. Olha que bacana também que fica esse detalhe também. Achei que ficou bem legal também. Então, vamos lá. Aí, voltando aqui, esse é o lado direito da bolsa, né, do lado de fora, ele fica dessa maneira mesmo, essa curvatura. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos resolver essa parte aqui, porque aqui nós vamos fazer a parte de cima e vamos fazer a parte de baixo, a base. Antes de a gente começar a fazer a base, eu vou fazer para que fique mais reto essa parte aqui. E depois, quando a gente começar a fazer a lateral, a gente também vai fazer da mesma maneira que nós fizemos, que vamos fazer aqui agora. Então, a gente pega em qualquer ponto aqui. Ah, deixa eu medir aqui com vocês, né? Eu já tinha medido, mas eu vou medir novamente. Ficamos com, depois de costurado, unido, tudo, ficamos com 23 centímetros de lateral, tá? E depois a gente vai ver quanto que a gente vai ficar de altura aqui. Então, vamos iniciar, fazer uma carreira para deixar essa parte mais reta. Eu vou iniciar em qualquer canto aqui. Então, vou iniciar aqui no meio. A gente vai pegar qualquer ponto aqui, ó, as duas correntinhas, as duas alças da correntinha. Eu venho aqui, eu vou laçar esse fio do novelo aqui pra frente. Eu vou fazer uma correntinha. E eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E eu ponho o marcador aqui, onde eu fiz esse meu primeiro ponto, pra a gente, na hora de terminar a carreira, a gente já termina aqui. E eu já aproveito e já arremato esse fio aqui. Então, vou fazer ponto baixo em cada ponta aqui de base. E chegando aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Chegando aqui, tá vendo? Esse espaço aqui, que foi aquele espaço onde a gente fez, colocamos duas correntes, aqui eu vou fazer meio ponto alto. Então, fiz ponto baixo, o próximo ponto eu vou continuar com ponto baixo também. E aqui, onde eu tenho esse espaço, vou laçar, vou fazer meio ponto aqui, ó. Meio ponto alto. Ele desfiou aqui um pouco.
isso é normal, tá? Como a gente tá trabalhando com barbante, é normal ele desfiar. E eu tô arrematando o fio. Então, fiz meu meio ponto alto. E aqui, eu não vou fazer esse ponto aqui. Eu já pulo pro próximo espaço. Eu já laço aqui novamente. Vou arrematar esse fio. Já venho aqui nesse espaço, faço outro meio ponto alto. Ficando dessa forma. Ó, então, ele não vai, a gente vai minimizar essa ondulação que tem aqui. Então, vou dar continuidade de ponto baixo no próximo ponto aqui, ó. Aqui é o próximo ponto. Tá vendo a união daqui, como que fica? A gente tira essa ondulação aqui, né? Então, ele vai ficar mais retinho essa carreira. Então, vou fazer ponto baixo até chegar nesse espaço aqui. Então, é ponto baixo em cada ponto de base aqui. Cheguei aqui, no último ponto aqui, no último ponto eu vou fazer um ponto baixo. E aqui no espaço, vou laçar, fazer meio ponto alto, ó. Venho aqui e faço meio ponto alto. Laço novamente, venho já no próximo espaço. Faço meio ponto alto. Ficando dessa forma aqui, ó. Então, vocês podem reparar que aqui ficou praticamente quase por igual. Não vai ficar tudo por igual, né? Bem retinho. Mas já amenizou bastante essa onda aqui, tá? E vou dar sequência aqui apenas com ponto baixo. Então, vou fazer essa carreira dessa maneira até o final. Cheguei aqui no final da carreira, faltando esse último ponto para mim fazer com vocês e fazer o fechamento invisível. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui. Eu vou cortar, eu vou tirar esse meu marcador. Eu venho aqui com a tesoura. E vamos fazer aquele fechamento invisível. Vem com a agulha. Passo o fio, né? E eu venho aqui, opa, e venho aqui, nesse primeiro ponto que nós fizemos a correntinha, o ponto baixo aqui, ó. Eu vou pegar as duas alças, ajusto aqui, e eu passo a minha agulha aqui no meio dessa última correntinha. Essa bolsa vai dá um pouco de trabalho, mas no final o resultado é muito legal. Pronto, eu ajustei aqui pra não ver o fio. Ah, aquele fio que eu já arrematei, ó, tá vendo? Olha como que fica. Não dá trabalho nenhum. Então, você já, quando estiver fazendo, já arremata. Eu vou dar aquele nó, depois já escondo esse fio aqui. Ficando dessa maneira aqui, bem bacana. Aí, depois que agora nós vamos fazer a parte da base. Gente, desculpa que meu vizinho tá reformando aqui. Escondi o fio, vou cortar agora. Ficando dessa maneira. Ficando um trabalho bem limpinho, olha. Então, eu acho que deu uma amenizada aqui. Ó, vocês podem reparar com essa parte aqui de baixo que a gente não fez. E agora, olha como que ficou aqui. Pessoal, vou cortar um pouco a minha gravação, porque tá fazendo muito barulho aqui. Mas eu já volto. Eu vou começar a fazer a base daqui a pouco. Antes de iniciar de fazer a base, a gente precisa contar quantos pontos ficamos no contorno aqui. Então, eu fiquei com 82 pontos aqui. Então, vou fazer uma base que tenha mais ou menos nesse número pra gente fazer o encaixe dele aqui embaixo. Então, nós vamos iniciar com 17 correntinhas. Então, eu inicio dessa maneira, cada um inicia do jeito que quiser, como quiser. Tem gente que inicia assim, ó, também, que é bem válido, né, ó. A gente pode iniciar assim também. Eu venho aqui e puxo aqui, tá? Aqui já é uma correntinha, equivale a uma correntinha. Então, nós vamos fazer... São, no total, 17. Então, já fiz 1, 2, 3... e 17.
Fiz 17 correntinhas. Agora, vou fazer 2 correntinhas a mais. Então, no total, são 19 correntinhas, tá? Então, fiz 17 mais 2 correntinhas. Nós vamos virar a nossa peça aqui para trás. Vou dar uma laçada. A nossa base vai ser de meio ponto alto, tá? Então, dei uma laçada e eu vou começar a trabalhar através desse nozinho aqui, ó. Tá vendo essa alcinha aqui, ó? Do lado de trás. Então, para mim introduzir a agulha, eu vou introduzir na terceira alcinha, ó. 1, 2, na terceira, nessa aqui, ó. Tenho 1 aqui, 2 e 3, nessa daqui. Então, vou introduzir a minha agulha aqui por trás das correntinhas. Vou fazer meio ponto alto. Essas 2 correntinhas que eu fiz a mais, equivale já um meio ponto alto. Então, nós já fizemos 2 meio ponto alto. Então, eu venho aqui, eu coloco o meu marcador dizendo aqui que é o meu primeiro ponto. Esse aqui é meu primeiro meio ponto alto. Então, aqui nesse mesmo ponto, nós vamos precisar de 4 meio ponto alto para a gente fazer a curvatura. Então, eu já fiz 2, vou fazer mais 2. No mesmo ponto, ó. Lacei o fio no mesmo ponto. Faço mais o terceiro. Laço novamente e vou fazer o quarto. Então, nesse canto aqui, nesse ponto aqui, nós fizemos 4 meio pontos altos, ó. Fiz 1, 2, 3 e 4. E eu vou dar continuidade nessas alcinhas aqui de meio ponto alto. Então, o laço, eu venho aqui, faço meio ponto alto. Opa. Então, olha, fiz. Ah, esqueci de colocar o marcador nesse último ponto que nós fizemos, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Esse foi meu último ponto, meio ponto alto nessa curva, pra gente depois fazer o aumento. Então, a gente coloca os marcadores para a gente fazer o aumento na próxima carreira. E eu vou dar continuidade aqui apenas de meio ponto alto, que são, eu já fiz são 15 meio pontos altos, tá? Aí, eu volto com vocês, ó. Então, cada alcinha dessa daqui de trás, eu vou fazer meio ponto alto. Então, fiz 15 meio pontos altos, chegando aqui no final, eu tenho mais um ponto pra gente fazer. Então, nesse último ponto, eu vou fazer os 4 meio pontos altos no mesmo ponto. Então, venho o laço aqui, eu vou introduzir minha agulha pra fazer os 4 meio pontos altos. Lacei e vou introduzir nesse ponto aqui, ó, que a gente não consegue ver. Então, vou fazer um meio ponto alto. Eu já venho com o marcador, já vou por aqui. Fiz 1, 2. Ah, pra gente não deixar esse furo muito grande, né, vamos dizer, para ele não ficar com aquele buraco, a gente nunca repuxa essa laçada aqui, ó, essa alça aqui que tá na agulha. A gente repuxa sempre esse aqui, ó, né, que a gente vai fazer. Então, ó, 2, eu fiz 1, 2, 3... 4. Fiz o último ponto aqui, fiz 4 pontos, meio pontos altos. Peraí que eu peguei um fio. A mais. Então, pronto. Fiz 4 meio pontos altos nesse espaço aqui. E agora, nós vamos arrematar esse fio junto. Mas, nós vamos pegar a alcinha, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que tá meio confuso. O próximo ponto, a gente vai pegar aqui, ó. Aqui dá pra você, nós vamos pegar essa alça de trás aqui, ó. Essa alça, tá vendo? Ó,
Vamos introduzir no meio da correntinha a nossa agulha. Então, vou fazer mais 15 meio pontos baixos. Então, já venho com esse fio aqui, vou laçar e eu vou introduzir a minha agulha no meio dessa correntinha. Já ponho esse fio aqui pra gente arrematar e laço esse fio lá de trás. Vou fazer meio ponto alto. Pronto. E esqueci de colocar mais um, deixa eu achar aqui meu marcador. Nós fizemos o último ponto, que foi esse aqui, ó. Então, nós vamos fazer meio ponto alto nesse ponto aqui, ó, que é o próximo ponto aqui. E vou introduzir a minha agulha no meio da correntinha, já vou arrematar o fio lá atrás. Pronto, fiz meu primeiro meio ponto alto. E aqui, como eu falei pra vocês, onde tá o marcador é o último ponto dessa curva aqui. E eu vou fazer os meus meio ponto alto aqui, pegando, introduzindo a agulha no meio da correntinha. Pra gente fazer, pra ter esse efeito aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim que a gente terminar, a gente vai ter esse efeitinho aqui, ó, tá vendo? Esse detalhe aqui que fica bem bacana. Então, vou fazer meio ponto alto até nesse último ponto aqui, não nesse aqui, ó, onde a gente fez vários pontos, meio ponto alto. Nós vamos fazer aqui, ó, esse é o último, tá? Que são 15 meio pontos altos. Aí, assim que eu terminar, eu volto com vocês. Fiz aqui meus 15 meio pontos altos. Cheguei aqui, vou fazer o fechamento dessa carreira, dessa primeira carreira. Vou tirar esse meu marcador, onde que... Lembra as duas primeiras correntinhas que nós fizemos? Então, aqui é o ponto onde eu vou introduzir a minha agulha. Vou tirar minha agulha, eu venho aqui no meio da correntinha, da segunda correntinha, que é a minha primeira correntinha, é esse aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. E a segunda é essa daqui. Essa aqui, ó. Então, vou introduzir minha agulha de trás pra frente. Dei uma alongada nesse fio aqui. Vou puxar lá pra trás. E eu vou ajustar, tá? Ó. Puxa aqui. Eu vou dar uma ajustadinha aqui. Como o barbante não é maleável, né? Então, a gente tem dificuldade. Eu vou introduzir no mesmo ponto, deixo essa alça aqui, eu venho, pego o fio do novelo, eu puxo pra frente. E eu vou introduzir minha agulha nessa outra alcinha aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo, ficando dessa forma. Vou fazer mais uma correntinha, né? Que na verdade é meio ponto alto, então aqui eu já fiz meio ponto alto aqui nesse ponto. Vou laçar. Vou fazer mais um meio ponto no mesmo ponto, ó. Porque é o aumento que eu vou fazer nessa segunda carreira. Então, aqui nessa curvinha aqui, em cada ponto, por isso que eu coloco marcador. Cada ponto, nós vamos fazer um aumento. Então, vou fazer um aumento aqui, outro aqui, outro aqui. Que são 4 aumentos, tá? Que nós deixamos aqui. Vou laçar minha agulha, vou introduzir no próximo ponto, que é esse aqui. Vou fazer um aumento. Laço novamente, vou fazer meio ponto alto. Então, nós já fizemos dois aumentos. E eu vou fazer no próximo, laço novamente, mais um aumento. Esqueci de pôr um marcador no primeiro ponto aqui, ó, que nós fizemos novamente. Então, o marcador serve para isso, pra gente marcar aonde a gente iniciou essa curva, tá? Pra gente fazer os aumentos. E agora, eu vou fazer, deixa eu ver, eu já fiz 2 aqui, vou fazer mais 2 aqui. Eu tiro o marcador. Vou fazer mais um aumento aqui. Então, terminei de fazer o marcador, terminei de fazer os aumentos, e eu venho com o marcador, eu já marco aqui que foi meu último ponto aqui do aumento.
Então, e eu vou fazer essa sequência aqui novamente. 15 meio pontos altos. Chegando aqui, nós vamos fazer 4 aumentos e volta aqui, contornando aqui, mais 15 meio pontos altos. Só para não deixar o vídeo longo. Eu queria mostrar para vocês o detalhe que nós fizemos aqui, que deixamos, né? Eu acho que fica bem bacaninha esse detalhe. Então, nessa segunda carreira, eu terminando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da segunda carreira, pra gente fazer aquele fechamento, igual que nós fizemos na primeira carreira. Eu tirei meu marcador, olha, vou introduzir a minha agulha de trás pra frente nesse ponto aqui. Puxo essa alça lá pra trás. Seguro. Eu vou precisar dar uma ajustadinha, porque tô achando que ficou muito solto, né? E vou introduzir aqui no mesmo ponto. Cuidado para soltar esse. E vou laçar o fio do novelo, puxo pra frente e já coloco a minha agulha nessa alça aqui. Ficando dessa forma, vou fazer meu ponto baixo. Mas como é meio ponto alto, então, vou fazer mais uma correntinha. E aqui, nessa terceira carreira, nós vamos fazer um meio ponto sozinho e um aumento. Um sozinho e um aumento. Um sozinho, um aumento, um sozinho e um aumento. Vamos terminar com aumento. Então, vou pôr novamente meu marcador aqui, que foi meu primeiro ponto que eu fiz nessa curva. E vou no próximo ponto, que é esse aqui, olha, vou fazer um aumento. Fiz um ponto, no segundo ponto, no mesmo ponto. Agora, no próximo ponto, vou fazer meio ponto sozinho. E no próximo, um aumento. Eu vou fazer essa sequência até o outro marcador. Então, vou fazer um ponto só aqui, sozinho. Aqui eu vou fazer um aumento. E aqui vou fazer um ponto só. E nesse marcador eu vou fazer o aumento. Tiro o marcador. Nesse ponto eu vou terminar com aumento, então. E eu vou fazer aquela repetição de 15 pontos nessa reta. Opa, acho que eu peguei uma alcinha aqui. Pronto. Acho que eu peguei essa alcinha aqui. Deixa eu desmanchar esse ponto. Ah, ó lá, tá vendo? Eu peguei aqui, aqui. Vou laçar novamente. Pronto. E eu vou pôr o meu marcador aqui. Então, eu vou fazer aquela sequência de 15 meio pontos altos e eu vou iniciar fazendo essa curva. Aqui eu vou iniciar com meio ponto alto e um aumento, meio ponto alto e um aumento. Vou fazer essa sequência até nesse marcador aqui. E aqui eu vou fazer essa reta com 15 meio pontos altos. Chegando aqui, eu volto com vocês. Finalizei a terceira carreira, vou iniciar a quarta, vou fazer aquele fechamento, como sempre faço, né? Vou puxar esse fio aqui, eu introduzo aqui. Opa, peguei errado, é nesse aqui, ó. Vou introduzir, puxo o fio lá pra trás. Ficando dessa forma. E vou introduzir minha agulha aqui. Puxo o fio do novelo pra frente. Introduzo a agulha na alça,
faço o meu ponto baixo e mais uma correntinha, formando o meu primeiro ponto aqui, meu primeiro meio ponto. E aqui eu vou iniciar com aumento nesse ponto aqui, que é, eu vou introduzir no mesmo ponto, vou fazer outro ponto aqui. Nessa terceira carreira, nós vamos fazer um aumento e 2 pontos sozinho, um aumento, 2 pontos sozinho. Então, agora eu vou fazer 2 pontos sozinhos aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui, faço o meu primeiro meio ponto, vou no próximo, laço, né? Vou no próximo ponto, faço outro ponto sozinho, e agora no próximo ponto, vou fazer o aumento. Então, vou fazer essa sequência, ó, vou fazer esse aumento aqui. Fiz o aumento. E eu vou dar sequência, 2 pontos sozinho e um aumento, 2 pontos sozinho, um aumento. E 2 pontos sozinho aqui, terminando com 2 pontos sozinho. Então, finalizei aqui com 2 pontos sozinhos, né? Essa curva aqui, ficando desse jeito. E eu vou fazer aqueles 15 pontos aqui, deixa eu pôr o marcador antes que eu esqueça. E vocês vão fazer a repetição dessa curva aqui. Então, vocês vão fazer os 15 pontos aqui, vocês vão iniciar nesse primeiro ponto com um aumento e 2 pontos sozinho. Um aumento, 2 pontos sozinho, seguindo essa sequência, terminando com 2 pontos sozinho. Aí, vocês vão fazer aquela sequência de 15 pontos, tá? Então, na curva, quando a gente for fazer a curva aqui, se a gente iniciou com um aumento, a gente vai terminar com os pontos sozinho, tá? É uma dica que eu deixo aqui. Então, vou terminar essa quarta carreira, aí eu terminei essa quarta carreira e vamos iniciar a quinta carreira. Vou tirar o meu marcador, vou fazer novamente aquele fechamento, né, de carreira. Puxo o fio lá atrás, ajusto aqui um pouco e vou introduzir aqui novamente. Opa! Vou introduzir aqui novamente, pego o fio aqui por trás do novelo, puxo pra frente. Ponho na minha alça de novo, vou fazer um ponto baixo, mais uma corrente. Então, iniciei já meu primeiro ponto aqui. E nessa quinta carreira, nós vamos iniciar com 3 meio pontos sozinho, já fiz um aqui, vou fazer o outro no próximo ponto. 3, fiz 1, 2 e 3. E o próximo ponto, deixa eu pôr já o marcador aqui, que é aqui que eu fiz meu primeiro ponto. E o próximo aqui, eu vou fazer o aumento. Vou fazer essa sequência. Oh, meu Deus, tá? Esse fio aqui tá feio o negócio aqui. Então, vamos fazer o aumento. E agora, na sequência, eu vou fazer 3 pontos separados. Fiz 1, 2 e 3. Então, vou fazer essa sequência. E agora, o próximo, eu vou fazer um aumento. Então, a quinta carreira vai ser o seguinte: 3 meio pontos separados, um aumento. 3 meio pontos separados e um aumento. Vou fazer até o final dessa curva aqui. Aí, nós vamos fazer os 15 pontos e nós vamos iniciar nessa curva com 3 pontos baixos, 3 meio ponto e um aumento. Até o final dessa curva. E daqui pra frente, nós vamos fazer os 15 meio pontos, tá? Terminei minha quinta carreira, faço novamente aquele fechamento, puxo o fio lá pra trás. Ficando dessa forma. Ajusto. Vou introduzir no mesmo ponto e vou pegar o fio do novilho. Laço, introduzo a agulha naquela alça,
faço ponto baixo e uma corrente. Agora, para iniciar a sexta carreira, nós vamos iniciar um aumento e 4 pontos. Um aumento e 4 pontos. Então, eu já fiz um aqui, vou fazer o outro no mesmo ponto aqui. Então, iniciei com um aumento, então, vou fazer 4 pontos aqui em seguida. Separados, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Esqueci novamente de pôr o marcador aqui nesse meu primeiro ponto que eu fiz, que é esse aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, pra gente não se perder. E eu vou dar sequência, um aumento e 4 pontos, um aumento, 4 pontos. Vou dar essa sequência até aqui, nesse último marcador, vou fazer os 15 pontos aqui, e eu vou iniciar com um aumento nesse marcador amarelo, e 4 pontos, um aumento, vou fazer essa sequência até desse lado aqui. E aqui eu vou fazer aqueles 15 pontos, tá? Eu acho que já tá ótimo pra nossa bolsa. Olha, eu vou até levantar um pouco aqui pra vocês verem. Eu acho que esse vai ser a última carreira, porque eu acho que ele já tá ficando, a base já tá do tamanho da bolsa. Deixa eu mostrar aqui, ó. É que não dá pra mim ajeitar aqui ainda. Eu acho que mais uma ou mais essa carreira, mais uma carreira, acho que já dá. Mas eu vou fazer até a sexta carreira pra gente ver como é que vai ficar. Terminamos aqui a nossa sexta carreira. E eu acabei contando todos os pontos que eu tenho aqui. Aqui eu tive 82 pontos aqui, nessa parte da bolsa. E aqui eu terminei com 80 pontos. Então, ficaram faltando 2 pontos. Então, quando eu for fazer a subida agora da bolsa, eu acrescento mais, eu faço um aumento em qualquer ponto aqui, para dar os 82 pontos. Eu espero que é de vocês também. Se der uma diferença muito grande, aí vocês podem fazer mais uma carreira, né? Fazendo aumento aqui na curva aqui. Como o meu só deu uma diferença de 2 pontos, então, na próxima carreira que eu for fazer a subida, eu faço um aumento aqui e outro aumento aqui, tá? Nessa reta aqui. Ou posso também fazer um aumento aqui e o outro aqui. Aí fica a critério de vocês. Então, olha, eu achei que ficou ótimo. Deixa eu mostrar, deixa eu subir aqui a minha câmera para mostrar para vocês como é que ficou bom a base, né? Ó. Eu acho que ficou certinho. E agora, nós vamos fazer a subida da bolsa. Ó, ficando desse jeito aqui, ó. Achei que ficou certinho, tá? Então, vou fazer o fechamento. Olha como que eu vou fazer. E antes de eu fazer a subida, eu quero fazer apenas pontos baixíssimos, contornando essa base aqui. Esse é meu primeiro ponto dessa carreira. Eu venho aqui, olha, eu puxo por trás, eu já faço o meu ponto baixíssimo. Aí, eu já venho com o meu marcador, que aqui, que eu tô dizendo que é meu primeiro ponto. E eu vou fazer ponto baixíssimo, contornando a nossa base. Apenas isso aqui, ó. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença nas bolsas, viu? Pode ter certeza. Então, vou fazer contornando aqui. Assim que terminar, já volto com vocês novamente. Contornei aqui de ponto baixíssimo. Eu vou tirar esse marcador, foi onde eu iniciei meu primeiro ponto aqui. Venho com a tesoura. Infelizmente, eu vou ter que cortar pra gente iniciar a fazer a lateral. Porque não tem outra maneira a não ser cortar. Aí, eu venho aqui e vou fazer o fechamento aqui invisível também. Deixa eu pegar minha agulha. Coloquei o fio na agulha. Eu venho nesse meu primeiro ponto que nós iniciamos, onde eu tirei o marcador. Eu vou introduzir aqui debaixo da correntinha, pegando as 2 alças. Venho aqui por baixo. Vou introduzir minha agulha aqui no meio dessa corrente, dessa última corrente, e vou levar lá para trás. Formando, tá vendo? Uma correntinha, um ponto baixíssimo, invisível.
eu venho aqui e já arremato o fio aqui. Aí, depois eu escondo esse fio, apenas para não deixar o vídeo longo. Como vocês já sabem, né? Então, depois eu arremato esse fio aqui. E aí, pra gente... Ó, olha que detalhe que ficou aqui, olha como ficou bonito. Olha esse detalhe que nós, no início, né? Que nós fizemos com as correntinhas. E esse detalhe de pontos baixíssimos. Eu acho que ficou bem bacana. Então, agora nós vamos iniciar para fazer a subida. A lateral da bolsa. Pra gente iniciar, a gente vai iniciar em qualquer canto também. Vou iniciar bem aqui, deixa eu ver. Ah, vou iniciar em qualquer lugar. O que que eu vou precisar? Deixa eu pegar minha agulha aqui. Eu vou introduzir minha agulha aqui no meio dessa correntinha que tá aqui. Vou pegar essa parte e essa primeira alça aqui. Só para fazer a subida da lateral aqui, tá? Nós vamos pegar esses dois pontos aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou introduzir minha agulha aqui em qualquer canto. Vou pegar esse fio aqui e depois o próximo, que é esse daqui, ó. Dá pra vocês verem? Então, são esses dois fios aqui que a gente vai fazer a subida. Ah, poderia começar aqui, né? Deixa eu começar aqui, eu já dou um nó nos dois fios pra gente amarrar aqui. Eu tenho essa corrente aqui, vou introduzir aqui e aqui. Deixa eu pegar o ponto direito aqui, pronto. Estão vendo? Ó, são essas duas alças aqui. Eu venho com o fio aqui do novelo e laço. O que que a gente pode fazer? E a gente já vem, já aproveita, já dá um nó aqui, depois a gente arremata esses dois fios. Ó, apenas um nozinho aqui que já é suficiente. Pronto. Vou iniciar aqui, venho com o fio do novelo, vou fazer uma correntinha e no próximo ponto eu pego no meio da correntinha e a próxima alça que tá aqui bem escondido, ó. Peguei as duas alças, deixo pra... Tá vendo aqui, ó? Eu tenho a primeira e a segunda alça. Vou puxar, eu vou fazer ponto baixo. Novamente, no próximo ponto, pego essa, introduzo no meio da correntinha, eu pego essa alcinha aqui, olha. Puxo, faço ponto baixo. E eu vou fazer contornando a carreira. Contornando a base. Terminei de fazer essa primeira carreira de subida. E as próximas carreiras, nós vamos fazer ponto baixo centrado. Então, vou finalizar pra gente fazer a próxima carreira. Então, vou tirar minha agulha. Vou tirar esse meu marcador. Vou puxar esse fio nesse meu primeiro ponto, onde estava o marcador, para fazer o fechamento dessa carreira. Puxo aqui pra frente. Dou uma ajustada. E, como eu vou fazer ponto baixo centrado, eu vou fazer, ó, aqui eu introduzi o fio, certo? E eu vou introduzir a agulha nesse meu primeiro ponto que tá aqui, olha. Aqui foi onde eu pus o fio e ele está aqui, ó. Eu vou introduzir minha agulha aqui, ó, nesse primeiro Vzinho aqui, logo abaixo desse daqui, ó. Dessa alça, eu pus a alça aqui, então, vou introduzir a minha agulha aqui, pra pegar o fio lá atrás. Deixa eu ajustar mais um pouco aqui. Achei que ficou um pouco largo. Vou pegar o fio do novelo, puxo para frente e coloco a minha agulha nessa alça aqui. E eu vou fazer meu ponto baixo centrado. Pronto. Fiz meu primeiro ponto baixo centrado. E o próximo eu vou fazer aqui, ó, no meio do V, ó. Tem um ponto baixo aqui, mas eu vou introduzir a minha agulha aqui nesse V. Vou fazer o segundo ponto baixo centrado. Então, as carreiras de subida vão ser apenas de ponto baixo centrado.
E nós vamos fazer essa carreira de subida 5 centímetros, mais ou menos 5 centímetros. Ah, eu vou pôr o marcador aqui, tá, pessoal? Porque eu esqueci. E como eu falei para vocês, a gente tem que aumentar 2 pontos. Então, eu vou fazer um aumento desse lado e o outro aumento desse lado aqui, tá? E depois que a gente fizer os 5 centímetros, a gente vem e faz a junção da bolsa, que seria essa parte assim, olha, desse jeito aqui, tá? Então, vamos fazer a subida para dar os 5 centímetros, aí eu já volto logo em seguida. Voltando aqui, fiz esses 5 centímetros de lateral da bolsa, né? Deixa eu pegar aqui a fita para medir para vocês. Ó, 5 centímetros. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou fechar, fazer o fechamento invisível. Já cortei o fio, deixei mais ou menos 80 centímetros de fio. Eu vou vir aqui, vou puxar, ó, esse foi meu último ponto. Então, vou puxar para fazer um fechamento invisível, pra gente unir essa parte aqui, olha, da bolsa. Então, vem aqui com a agulha, deixa eu pegar minha agulha. E vou fazer aquele fechamento invisível como eu sempre faço. Vou introduzir a minha agulha aqui nessa última, a primeira correntinha. Venho aqui, ajusto. Vou introduzir na última correntinha aqui no meio, eu jogo aqui pra trás. Eu vou dar um nó e nós vamos fazer a união da outra parte, ó, ficando dessa maneira aqui. Eu já arrematei o fio que tava aqui dentro também. Eu vou dar um nozinho aqui pra gente iniciar a união. Vem aqui. Vou dar um nó aqui, olha, desse jeito assim. Apenas isso. Vou dar uma puxadinha aqui. Quando a gente for fazer o nó, a gente não repuxa muito, senão ele fica... E o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa base aqui bem no meio, ó, fazendo desse jeito. E eu vou pôr o marcador aqui, o meio dele, junto com o meio dessa parte da bolsa aqui. Olha, o meio tá aqui, ó. Então, coloquei marcador e a metade desse junto com esse aqui. O meio tá aqui. E o meio da bolsa é essa dobra aqui. Pronto, ficando desse jeito. E a minha agulha está aqui, a minha linha está, meu fio tá aqui. Então, nós temos, eu vou contar, aqui é o meio, certo? Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 com esse ponto aqui. Então, eu vou contar 14 pontos aqui pra gente iniciar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É esse ponto aqui. Mas eu vou pegar a alça de dentro dessa parte aqui, ó. Nós vamos fazer essa união aqui, pegando a alça de dentro, ó. Não sei se vocês conseguem ver. E eu vou fazendo de lá pra cá, ó, pegando a alça de dentro, tanto da base como essa parte que nós vamos unir aqui, onde tem o square aqui. E vamos fazer esse zigue-zague aqui. Ó. E vai ficar dessa maneira aqui. E eu vou contornar em volta toda da bolsa, pegando só a alça de dentro das correntinhas aqui, ó. Ó, ficando dessa forma. Ó o detalhe que vai ficar na bolsa. Vai ficar bem bacaninha, tá? Aí, outra coisa, não repuxe muito, tá bom? Terminei de contornar essa união dessas duas partes da bolsa, né? Essa parte de cima e com a base. Olha como que ficou uma graça a união. Esse detalhe deixa bem bacaninha. Olha como que ficou. Ficou dessa forma aqui. E
Então, eu acabei adiantando um pouco esse vídeo, porque foi apenas uma repetição. Lembra que nós fizemos aquele ponto baixo aqui, nessa base aqui, ó, nessa parte do square aqui? E eu fiz aqui também. Eu fiz ponto baixo e uni aqui com aquele meio ponto alto, né? Essa parte aqui. Quando chegava aqui nesse espaço, a gente fazia meio ponto alto, junto com outro meio ponto alto. E continuava com pontos baixos aqui. Então, eu fiz dessa maneira e depois eu fiz mais 2 carreiras de ponto baixo centrado. Eu repeti o que eu tinha feito aqui, ó. Fiz ponto baixo centrado, tá? Só que eu fiz logo acima desse square aqui. Então, foram uma carreira de ponto baixo, depois aqui nesse espaço aqui eu fiz meio ponto alto e fiz mais 2 carreiras de ponto baixo. Olha, chegando aqui no meio, eu coloquei a bolsa no meio pra gente fazer o ponto baixo já junto com a argola, né? Então, eu dividi aqui no meio, tá vendo? Olha, eu coloquei até o marcador aqui com a argola aqui desse lado, de cada lado. Então, voltando aqui, olha, deixa eu tirar esse marcador aqui, que eu peguei só apenas pra segurar onde que tava o ponto. Essa argola vai ficar batendo na mesa, mas vocês não reparem o barulho. Então, aqui é o meio da bolsa onde eu vou pôr a argola. Então, cheguei aqui com o ponto baixo centrado. Se vocês tiverem dificuldade, dá uma voltada no vídeo para vocês verem como que eu fiz essa parte aqui, tá? Essa parte aqui de baixo, antes de fazer essa união aqui. Então, vou fazer outro ponto baixo centrado aqui. Então, como eu já tô com a argola aqui, deixa eu tirar esse marcador também. Então, o meio da minha bolsa tá aqui. E o que eu vou fazer? Vou fazer, tá vendo esses 3 pontos aqui, olha? Eu vou fazer 3 pontos baixos centrado por causa da argola. Então, vou fazer mais um aqui, sem argola. E eu vou fazer esses 3 junto com a argola, já pra segurar a minha argola. Ó, eu ponho a argola no meio, eu faço o ponto baixo centrado, ficando dessa forma aqui. Eu introduzo a agulha no meio da argola. Como eu vou fazer os 3 pontos, pra gente garantir, porque como vai ser a alça, né, então, eu vou fazer esses 3 pontos baixos centrados. Pronto, deixa eu mostrar pra vocês. E ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. Ela vai ficar virada pra cima, tá? E eu vou dar continuidade aqui com os pontos baixos, centrado aqui. E eu vou fazer mais umas 2, 3 carreiras de ponto baixo centrado, pra gente colocar o forro, tá? Nossa, mas tá difícil de eu introduzir minha agulha aqui, nesse daqui. Agora foi. E eu chegando aqui, ó, desse lado aqui, também eu vou pegar os 3 pontos aqui, tá? Os 3 pontos aqui vou fazer também pra segurar essa argola aqui. Tá certo? Então, é isso. Só pra não deixar o vídeo muito longo, senão fica muito cansativo pra vocês assistirem. Tá? Eu volto assim que eu fizer mais 3 carreiras. Voltando, eu fiz 5 carreiras, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Olha como que ficou a argola. E agora, como eu falei pra vocês, e aqui eu vou fazer o fechamento normal, como eu sempre faço. E agora eu vou colocar o forro, tá? O meu forro tá desse jeito aqui, fiz uma bolsinha aqui, né, pra gente colocar o celular, e ficou desse jeito aqui. Então, esse lado aqui, eu vou colocar dessa maneira dentro da bolsa. Colocar, acertar direitinho aqui dentro. Aí, eu coloquei, pra mim medir, né, vamos dizer, eu coloquei essa parte aqui junto com a alça, né, que vai ser, eu vou até pôr um marcador aqui pra gente, o meio da alça, que aqui são 3 pontos, então, eu vou pôr aqui bem no meio. Apenas pra marcar,
E esse aqui, esse outro meio do forro, vou colocar no meio, tá vendo o meio aqui, ó, do forro, vou colocar aqui pra ter uma referência, né, na verdade, ó, ficando dessa maneira aqui, ó. Acho que dá pra vocês verem, né? Terminei de colocar o forro junto com os pontos baixos aqui, centrado. Olha que legal que ficou. Ficou bem grudadinho. Cheguei no final da carreira, vou fazer o fechamento aqui. E o que que eu vou fazer? Vou fazer um detalhe com ponto baixíssimo. E aqui foi esse aqui foi meu último ponto baixo centrado. E eu já venho no primeiro ponto aqui. Eu vou introduzir aqui nessa correntinha. Eu puxo o fio pra frente e faço ponto baixíssimo. Apenas isso, ó. Vou fazendo o ponto baixo em cada ponto de base aqui, ó. Pra gente deixar e não repuxe muito, tá? Senão ela vai ficar meio, como sempre, vai ficar meio repuxado. Apenas isso aqui. E depois que a gente fizer esse detalhe, eu vou vir com esse botão aqui e a gente vai... Aí vocês já costuram, que no meu caso é esse tipo de botão. Ou se vocês tiverem botão imantado, aí vocês põem aqui por dentro, tá? Mas quando eu terminar aqui, eu vou costurar esse botão e já volto com esse botão todo costurado. Fiz ponto baixíssimo contornando aqui em volta toda da bolsa. Olha que delicadeza que ficou esse detalhe. E esse foi meu último ponto baixíssimo. Eu já cortei o fio, puxei o fio aqui e nós vamos fazer aquele acabamento invisível também. Então, vou pôr o fio na agulha e vou introduzir nesse ponto aqui, olha. Eu terminei aqui, eu vou pôr nesse próximo ponto aqui, ó, nesse próximo ponto baixíssimo. Vou pôr aqui a minha agulha nesse, tá vendo? Eu terminei aqui, mas eu pulei esse ponto aqui e eu coloquei a agulha nesse daqui, no próximo, tá? Na segunda correntinha aqui. E eu venho, faço isso, ajusto e vou introduzir minha agulha aqui no meio dessa correntinha, nesse última correntinha. Venho, jogo lá pra trás e terminamos aqui, olha. Tá vendo? Ele ficou bem invisível esse ponto. Eu venho aqui, o de sempre, eu vou fazer um nozinho aqui por dentro da bolsa. Eu dou uma ajustadinha e vou esconder o fio. Vou esconder aqui, vou voltar de novo. Tá vendo? Eu volto, mas essa alça aqui eu passo por cima dessa última alça, agulha. Eu venho pra cá. Ó. Eu acho que eu vou jogar mais um pouco aqui pra me esconder. Eu vim aqui, eu vou cortar agora. Pronto. Agora eu corto. E também já costurei os botões, o botão. Olha como que ficou uma graça o botão que eu costurei, tá? Peguei o próprio cordão e costurei. Olha que graça que ficou essa bolsa. Olha aqui atrás. Ficou bem despojada essa bolsa, né? E eu vou colocar agora a nossa alça de couro, corino, né, na verdade. Aí vocês podem escolher outro tipo de alça, sem ser esse daqui. Eu achei que ficou maravilhosa essa bolsa. Olha que graça que ficou essa bolsa, bem despojada pra gente usar nesse verão. E ele combina com qualquer look, na verdade. Você pode usar na praia, você pode usar no seu dia a dia. Ficou bem bacana, né? E também gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, familiares. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos. Deixe seus comentários e sugestões logo abaixo da descrição também. Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.